Bruce Lee, A Maldição do Dragão. Versão brasileira. Herbert Richards. Antes de Norris, Van Damme ou Seagal, havia Bruce Lee, o único mestre. Com apenas 1,68 m de altura e 65 quilos, ele era um gigante entre os homens, uma lenda viva. Famoso no mundo inteiro como o melhor em artes marciais do século XX. Já faz 20 anos desde sua morte trágica. Ele deixou um legado que mudou o mundo das artes marciais e dos filmes de ação para sempre. Como Bruce se interessou pelas artes marciais? Durante anos havia observado seu pai praticar Tai Chi Chuan, mas Lee não estava seriamente interessado, até ser surrado durante uma briga de rua. Ele pediu a Ip Man, o chefe do clã Wing Chun, para ensiná-lo a se defender. Lee demonstrou uma real aptidão e começou a treinar. O Bruce que eu conheci primeiro, quando eu estava crescendo, era uma pessoa muito, como eu posso dizer, dispersiva. Mas depois que começou a aprender as artes marciais, aos 14 anos, sua concentração aumentou. Mas então, infelizmente, ele estava dirigido mais para a área das artes marciais do que o seu estudo na escola e só pensava em lutas. Em outras palavras, ele dedicou todo o seu tempo ao treinamento de Wing Chun porque ele viu que era o melhor estilo que já havia visto em todos relação os às dias, brigas de rua. o Bruce, ele se envolvia em brigas de rua. Ele se vestia como um chinês tradicional. Ele era como uma criança, era um adolescente. As pessoas, é claro, olhavam para ele. E quando as pessoas ficavam olhando, o Bruce, então, ele dizia: o que é que vocês estão olhando? Muitas das Alguma coisa errada? lutas no telhado que eu presenciei em Hong Kong afetaram toda a vida dele, do que as artes marciais deveriam ser. Mas, em certo momento, ele não passava de um garoto chinês durão nas ruas de Hong Kong. Ele podia ter até seguido esse caminho, mas a família dele não deixou isso acontecer, mas eu acho que a possibilidade estava lá. Infelizmente, lutar era contra a lei em Hong Kong, e o Bruce vinha de uma família relativamente rica. Seus pais estavam muito preocupados que ele pudesse desonrar a família com essas lutas e esse problema que estava arrumando. Então decidiram que era a hora perfeita para ele escapar de todos aqueles problemas em Hong Kong. Colocaram-no num avião e o mandaram para Rock Rubichaw, um amigo da família. Lembro do meu pai dizendo: tudo que ele tem agora são $100 americanos em seu bolso. Espero que ele consiga. O pai e a mãe de Bruce prepararam tudo para o Bruce vir para Seattle para viver e ir ao colégio. Ele deveria continuar e receber seu diploma de ginásio. E enquanto morava com a minha família, ele trabalhava no restaurante, primeiro como mensageiro e garçom, e ele não se adaptou muito bem com isso. Ele era, especialmente ele vindo daquela situação especial de vida, onde ele tinha empregados e empregadas. Para escapar do negócio de restaurante, Lee abriu uma academia de Kung Fu e cobrava pelas aulas, uma prática que nunca havia sido feita entre os asiáticos. Ele dá a seu estilo especial o seu nome em chinês, Jiang Fang. O grupo inicial era basicamente de lutadores. Eles eram sujeitos de rua.
Eu lutava boxe, luta livre, etc. E sempre lutava muito bem nas ruas e isso... Isso você sabe. Sabe como é, né? Como estava escrito no artigo que eu li. Ele estava tentando unir Kung Fu, sua habilidade natural para lutar, com algum tipo de direção filosófica. Ele costumava ver muitos livros, descobria qualquer coisa que podia sobre os antigos estilos. Mas depois de um tempo, ele se desiludiu, começou a suspeitar que as respostas não estavam nos estilos antigos. Bom, o primeiro grupo parecia mais com as Nações Unidas. Tinha caras japoneses, caras chineses, caras negros, caras brancos, caras hispânicos. Ele não se importava com esse tipo de coisa. Em 1964, Lee se casou com uma de suas alunas, Linda Emery, e se mudou para Oakland, Califórnia. Em Oakland, a comunidade chinesa das artes marciais ficou bastante indignada com ele. Eles usaram a desculpa de que ele estava ensinando o que ele tinha era muito fechado. Os chineses só ensinavam aos chineses e era muito... Porque os chineses, naquela época, nem queriam ensinar a outros orientais porque queriam que as artes fossem estritamente chinesas. E o Bruce, porque ele cresceu com uma educação ocidental, não via as coisas assim. Ele ensinava qualquer um que merecesse. Uma vez ele me disse, ele estava meio sarcástico e acha que os chineses são os únicos que têm virtudes e alto padrão de moralidade? Ele disse, você pode, quer dizer, as outras raças não têm? Ele disse, isso é bobagem. Então ele fez muito. Ele me fez ficar pensando que eu era tão feliz porque eu disse, é um chinês que vai ensinar outro não chinês. Lee criticou abertamente as formas mais tradicionais do Kung Fu chinês, referindo-se a esses estilos como uma bagunça clássica. E dizia que 99% desse negócio de autodefesa oriental era besteira. A comunidade chinesa das artes marciais ficou furiosa. Enviaram um desafiante esperando desonrá-lo. Ele chegou na academia do Bruce Lee em Chinatown, Oakland. E ele disse, fui enviado aqui pela comunidade chinesa de Kung Fu. E ele disse, você deverá fechar sua academia porque não queremos que ensine a não chineses. E o Bruce Lee disse para ele, eu vou ensinar a quem eu quiser ensinar. Então ele disse, se me vencer, então pode ensinar a não chineses. Mas se eu derrotar você, tem que fechar sua academia. E ele percebeu duas coisas importantes a partir daquele momento. Número 1, ele não estava fisicamente onde deveria estar em termos cardiovasculares e assim por diante. E, em segundo lugar, ele percebeu que seu arsenal era muito, muito limitado. Lee desenvolve um novo estilo de arte marcial que ele chama de Jeet Kune Do, fundindo a mente, o corpo e o espírito. A água também é insubstancial. Com isso eu quero dizer que você não pode prender toda. Não pode socar e machucá-la. Então, cada homem Kung Fu está tentando fazer isso, ser macio como a água e flexível e se adaptar ao adversário. Esta é a posição do guindaste. Começa. Um soco de karatê é como uma barra de ferro. Um soco Kung Fu é como uma corrente de ferro com uma bola de ferro presa na ponta e faz já! E dói por dentro. Esse é um jab de dedo. Esse é o soco. Esse é um golpe baixo. E depois usa-se a perna, direto ou para cima. Mas em 64, o meu pai tinha tido uma ideia de fazer um torneio internacional de karatê para trazer grupos de pessoas, grandes grupos de pessoas de todo mundo para competir em uma forma em que eles pudessem demonstrar os diferentes estilos. E ele achou que seria uma oportunidade maravilhosa para mostrar esse garoto de Oakland para o público. E o nome dele era Bruce Lee. Nesta gravação rara, ele demonstra sua incrível agilidade. Veja de novo em câmera lenta. Eu lembro do meu pai falando muitas vezes sobre peso por peso. Ele era o melhor lutador que ele já tinha conhecido. Ele ficou hipnotizado pela velocidade, pela agilidade e eficiência que o Bruce Lee tinha.
Sua presença, seu senso de humor, sua confiança em si mesmo aparecia tão bem. Ele se projetava muito bem. William Dozier está encantado por Lee no Campeonato Internacional de Karatê e o contrata para representar Kado no Besouro Verde. Eu acho que todos, sem exceção, na comunidade de artes marciais, eram grandes fãs do Besouro Verde. Tudo por causa do Bruce. O Besouro Verde é cancelado depois de apenas uma temporada, mas a série divulga a reputação de Bruce entre a classe de artistas de artes marciais no mundo. O que tornava Bruce realmente único era o fato de que ele aprendia com todos. Ele não estava preso ao fato de que essa é a única maneira de fazer uma técnica de arte marcial. Ele queria aprender como todo mundo. E eu era famoso pelos meus chutes naquela época, então quando ele e eu começamos a treinar juntos, o estilo Jeet Kune Do era basicamente chutar abaixo da cintura. E essa era a filosofia dele, chutar abaixo da cintura, nunca levar seus chutes acima da cintura. E eu disse, bem, é verdade em vários aspectos, mas é bom ter a habilidade de chutar em qualquer lugar. E quando começamos a treinar, a filosofia dele mudou. Ele começou a enfatizar mais os chutes mais altos, como podem notar na tela. Ele estudou cada boxeador. Ele podia imitar pessoas como Walcott, sabem? Jesse Joe Walcott. Ele podia imitar. Então ele realmente gostava de Muhammad Ali por causa da leveza que ele tinha nos seus pés. O Bruce e eu conversávamos sobre Muhammad Ali e ele achava que a velocidade da mão e a velocidade do pé eu colocava em outra categoria. Alguém que pesava 110, 115, 120 quilos. O tipo racial do Bruce o tornava mais aberto a mais de um conceito no que se refere a como viver a vida dele, e isso penetrou na arte dele também. Jeet Kune Do é totalmente eclético. Jeet Kune Do é americano. Não é asiático, é americano. É uma compilação eclética de muitos estilos diferentes de luta, e eu acho que nisso é totalmente americano, apesar de ter coisas das artes marciais asiáticas. Bem, Jeet Kune Do traduzindo, é um modo de interceptar o punho. Jet quer dizer interceptar ou parar. Kun significa o punho. Do significa a maneira. É isso que ele estava tentando dizer. Você tem que realmente pesquisar sua própria experiência. Realmente tem que absorver o que é para você e o que é. Rejeitar o que não é útil para você, mas não rejeitar Eu tive sorte de não ter tido nenhum treinamento em artes marciais antes de conhecer o Bruce. Só um pouco de boxe que meu pai tinha me ensinado. Então não tinha um preconceito e estava aberto a tudo desde que funcionasse. E tudo que ele me ensinou funcionou. Eu nunca vi um homem quilo a quilo mais forte do que ele. Ele fazia flexões com o dedo, flexões com 2 dedos. E eu não consigo fazer com 4. Apesar de fazer milhares de flexões com o punho, mas não consigo fazer com os dedos. Ele só tinha 1,68 m, mas alcançava uma pessoa de 1,80 m. Ele tinha braços longos para uma pessoa da sua altura. E também pode acrescentar a essa habilidade atlética incrível, equilíbrio, velocidade da mão, velocidade do pé, coordenação fantástica de olho-mão, senso de oportunidade. Tudo isso comandado por uma vontade intensa e um instinto muito forte. Ele tinha a habilidade de dizer, sou arrogante, mas vou mostrar por quê. Tem uma razão para isso. E era uma certa ousadia dele. A ousadia que eu acho que todos os americanos têm dentro deles. Eles dizem, eu posso fazer isso, eu sou bom. Ele era provavelmente a pessoa mais dinâmica que eu já conheci na minha vida. Ele podia sair do 0 para 200 km por hora em poucos segundos. Bau! E ele já tinha ido. Fez a mesma coisa comigo que fez com James Coburn. O que ele fez é que ele tinha esse soco de perto. Ele esticava o braço desse jeito, colocava contra o seu peito. E então, por uma ação estranha, ele simplesmente torcia o pulso. E você saía voando uns 2 metros. Eu bati na parede e escorreguei por ela. E caí no chão. E pensei comigo mesmo, mas que diabos aconteceu comigo? Como é que ele me fez voar 2 metros, bater na parede, escorregar e me estatelar no chão?
Tem a medalha de ouro do Pan-Americano de judô. Como aconteceu isso comigo? Estávamos treinando e eu tinha aquele grande saco pendurado lá fora no pátio. Um desses sacos de ataque de futebol. Estava lá para eu treinar os meus chutes com corrida, mas sempre treinávamos no pátio dele. Eu estava tentando fazer a coisa balançar para frente e para trás e ele só dizia, não é assim. Uau! Aquele chute de lado com corrida e bum! E o saco se desintegrou. O pátio ficou todo cheio de trapos, ou seja lá o que for que tem dentro daquilo. Eu não entraria num ringue com ele. Não entraria. Ele era tão rápido e tão eficiente, e principalmente a força do soco. E eu sei que se alguém recebesse um soco, seria nocauteado. Nos anos 60, depois de O Besouro Verde, de repente, tudo chegou ao nada. Praticamente, ele ficou muito decepcionado e ele tentou. Ele sabia que tinha o carisma e os movimentos. Ele tinha o talento para fazer funcionar. Após o cancelamento de O Besouro Verde, a carreira de Lee está parada. Ele abre uma academia de Jeet Kune Do em Los Angeles. Sua reputação atrai um grande número de alunos famosos, entre eles Kareem Abdul-Jabbar, James Coburn, James Garner e Steve McQueen. Ele gostava de Coburn e McQueen entre o pessoal de cinema. Quer dizer, não é que não gostasse de Franciscus, mas ele gostava do McQueen porque o McQueen era físico. Sabe, corria de moto e podia dirigir carros e gostava do James Coburn porque o James, ele disse, era filosófico e ele compreendia. Ele dizia, agora, se pudesse juntar essas duas pessoas, você teria realmente Ele era competidor. O Steve era o sujeito mais competitivo que eu já vi em toda a minha vida. Bom, o Steve queria o que o Bruce tinha. O Bruce queria o que o Steve tinha. O Steve era o número 1 das bilheterias. Ele era o rei naquela época. O Bruce era esse incrível lutador de arte marcial. O Steve queria fazer isso, queria ser isso, isso o motivava. O Bruce queria ser o número 1 da bilheteria e os dois juntos, eles tinham essa coisa e eles estavam sempre treinando, sempre disputando, sem parar, e isso realmente... Ele queria alcançar a meta de fazer mais dinheiro que o Steve McQueen. Eu sei que ele não gostava que o Steve ganhasse mais dinheiro que ele. Em 1967, Bruce e Linda já tinham 2 filhos, Brandon e Shannon. Linda oferece um grande apoio para seu marido durante esse período difícil. Ela era uma ótima combinação de uma mulher oriental e ocidental. Ela entendia o Bruce de um ponto de vista que talvez nenhum de nós tenha conseguido. Acho que via a Linda como sua âncora. Quer dizer, ela estava lá, ela fez da sua casa um santuário. E ela tinha uma influência calmante, e ela o compreendia. E assim, a combinação dos dois tornou tudo certo. Também acho que Bruce tinha problema confiando em muitas pessoas, mas a pessoa em quem realmente confiava era Linda. E eu acho que era o que realmente os mantinha unidos. O Bruce realmente sentia que os estereótipos raciais funcionavam contra ele em Hollywood. E ele teve que superar muita coisa para ter o papel principal em um filme de ação. Que não fosse chinês. Mas era uma coisa muito difícil para ele. Bem, acho que não há nenhuma dúvida que ele era discriminado e que enfrentava enormes preconceitos em Hollywood. Que ele não era aceito com base em seu talento, mas sim porque olhavam para ele e diziam: ah, um cara chinês, não precisamos de um cara chinês hoje. E eles não entendiam que havia muito mais ali, que ele tinha mais genialidade, talento, iniciativa e criatividade. Os princípios da filosofia e da arte de Bruce continuam a florescer hoje, como é comprovado pela exibição de seus filmes às novas gerações. Pôsteres de Bruce estão em todas as academias de artes marciais no mundo inteiro. 20 anos mais tarde, o legado de Bruce Lee ainda vive. Eu acho que Bruce viu a vida como eu. Não em anos, porque poderia viver até chegar aos 80 e nunca realizar nada na sua vida. E o que teria ganho. Mas em seu curto período de vida de 32 anos, ele alcançou muito na sua vida.
Se foi. Um grande ser humano se foi deste planeta. É a primeira coisa que me ocorre. E como é injusto realmente tirarem isso, a vida de um homem. E tão cedo, e ele tinha tanto a fazer pela arte marcial e pela humanidade. Não acho que haverá um outro Bruce Lee, não, na tradição pura que ele descobriu, inventou e realizou tão brilhantemente. O personagem de Bruce Lee se torna... Quer dizer, ele cresceu enormemente e começa a viver fora do tempo, fora do espaço, fora do idioma. E porque ele não está mais aqui, tudo que ouvimos são os chamados lamentosos de seu fantasma para lembrá-lo e fazermos isso obedientemente. Eu o imitei muito em como viver a minha vida, eu juro. E algumas coisas que eu tento ensinar aos meus filhos. E eu acho que tenho estudado com Bruce Lee e John Wooden ao mesmo tempo na minha vida, me coloca numa categoria única. E eu agradeço tudo que eu aprendi com esses dois homens que foram maravilhosos. Eu estive no campo de prisioneiros por cerca de 5 ou 6 anos e saí. Eu era só um vagabundo, eu não podia. Tinha perdido todo o meu orgulho e o autorrespeito. E quando encontrei o Bruce Lee, ele me disse que eu era tão bom quanto qualquer outro. E não era melhor, mas era igual. E é claro, eu não acreditei nele no início, mas treinando e entendendo a filosofia que ele tinha para completar a parte física... Acho que isso restaurou toda a minha fé naquilo que eu achava que vim fazer aqui. Bruce era o desafio que poderia acontecer com cada pessoa se realmente se dedicasse. Eu acho que quando olhamos para a cena maravilhosa com ele e o Karim, onde o Karim é tão grande, ele olha para cima, para todos, você vê aquele olhar no seu rosto. Acho que aquele olhar no rosto dele é o que todo mundo pensa sobre a possibilidade de se alcançar essa grandeza. Aquele homem nunca ficará velho. Ele será sempre jovem.